Novo episódio do AlphaCast no ar, seja muito bem-vindo. Nós estamos no Setembro Amarelo e você já sabe, Setembro Amarelo é um mês dedicado a nós falarmos da saúde mental. E aí, como está a sua saúde mental? Você tem se sentido bem? Você tem cuidado do outro, do seu amigo, do seu colega de trabalho? Você tem se dedicado a escutar o outro? Pois é, hoje a gente vai falar sobre esse mês que é dedicado à conscientização, é um chamado, então, para que a gente olhe para as angústias das outras pessoas e para as nossas angústias também. Porque quando nós nos apoiamos, quando nós fortalecemos a nossa comunidade, nós criamos também um ambiente mais seguro para todos. E esse é um dos propósitos, é mais um dos propósitos do nosso protótipo Alpha, PMSC, Ordem Pública 5.0. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje, vamos desmitificar alguns tabus por aqui também, porque nós temos convidados bem especiais e importantes que vão nos trazer informações bem importantes. Aqui conosco, Janaína Schlickman de Souza, psicóloga, ela que é gerente de saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde de Lages, ela que tem vasta experiência aí em atendimento em pessoas com crise e também em prevenção a pessoas que, infelizmente, têm a tendência a cometer o suicídio. E também temos aqui o subcomandante da polícia do 6º Batalhão de Polícia Militar aqui da Serra Catarinense, Major Marafon, seja muito bem-vindo, Janaína, seja muito bem-vinda. É um bate-papo por aqui, a gente vai falar de saúde mental. Quando nós chegamos aqui hoje para gravar o podcast, a gente já falava, né, que vida corrida, nós nunca mais vamos sair dessa correria, e aí a gente precisa ter um cuidado realmente para viver essa vida corrida, mas cuidar um pouquinho da gente, né, Janaína? Isso mesmo. Queria agradecer o convite, então, e o quanto é importante a gente tirar um tempinho para a gente falar da saúde mental, né? E que a gente não fale de saúde mental e de prevenção ao suicídio somente no mês de setembro, né? E que a gente levante essa bandeira e que a gente fale sobre isso de janeiro a janeiro, né? Então, se a gente não cuida da nossa mente, né, a tendência de que a gente possa ter algum transtorno mental e que a gente precise, né, às vezes parar de fazer o que a gente está fazendo para cuidar especificamente disso, é muito grande. Então, como a gente cuida do corpo, a gente precisa cuidar também da nossa mente. E quais são os sinais, principais sinais, dentro de um contexto de realidade que a gente tem vivido, que a gente tem que ficar mais atento, que estamos precisando de ajuda? A gente fala, né, quando a gente fala de transtorno mental, de saúde mental, a gente fala muito na mudança do comportamento. Quando a gente fala na mudança de comportamento, eu sempre digo que a gente tem que acender uma luzinha, né? Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Exato. Né? Então, vamos pensar assim, quando a gente... né? Quando a gente fala de transtorno de saúde mental, enfim, a gente não tem que falar só no adulto, a gente tem que falar na criança e no adolescente também, que hoje, infelizmente, a gente tem muita demanda de criança e de adolescente já em sofrimento mental, né? E a mudança de comportamento, quem que vai ficar atento a isso? Às vezes é a professora, às vezes é a família, os pais, né? Então, um exemplo assim para ficar bem claro, um adolescente que tinha sua rotina, né? Então gostava de jogar bola final da tarde com os amigos, sair jogar uma bolinha, andar de bicicleta, tinha uma rotina dentro da escola, enfim, né? E de uma hora para outra esse adolescente começa a mudar drasticamente o comportamento. Não quer mais fazer o que lhe trazia prazer antes, né? Então, não quer mais andar de bicicleta, não quer mais sair, quer ficar só fechado, quer ficar sozinho, né? Então, sempre que há mudança de comportamento, a gente tem que ficar atento. Do porquê que houve aquela mudança. Né? E que pode abrir várias possibilidades, né? Ele tá passando por uma situação de bullying, ele pode estar tendo algum sinal de que está desencadeando um transtorno mental, ele pode estar fazendo uso de alguma substância, ele pode ter sofrido alguma violência, né? Então, abre um leque de várias situações para serem avaliadas,
né? Exatamente. Então, a mudança de comportamento sempre é um sinal de alerta. E às vezes a gente dentro de casa não consegue dar todo esse suporte. Então, vou tentar dar esse suporte como pai, como mãe, como um familiar, não conseguir, vou ter que buscar uma ajuda especializada. Isso mesmo. E daí, o quanto é importante a gente desmistificar esse preconceito que se tem de falar de saúde mental. Eu sempre gosto de comparar a saúde mental com a saúde física para que as pessoas clareiem a sua percepção em relação a isso. Então, se eu digo para vocês aqui que eu fui no cardiologista, as pessoas vão dizer, que legal, tá cuidando do coração, né? Eu fui lá no médico e fiz meu check-up do ano, né? É muito comum as pessoas dizerem, fui fazer meu check-up, né? Para ver como é que tá o colesterol, como é que tá a glicemia. E se eu digo que eu preciso de ajuda em saúde mental? Qual é a cara que as pessoas fazem? Tá a cara louco. do tipo, tá louco? Aham. Eu vou precisar de uma psicoterapia, preciso procurar um psicólogo, né? Então, assim, por que esse tabu tão grande de cuidado em saúde mental? Se a nossa cabeça é um membro tão importante do nosso corpo, né? Então, se a gente cuida do restante, a gente também precisa cuidar da saúde mental. É verdade, né? Vou fazer uma pergunta aqui pro nosso major. A polícia militar, ela tem trabalhado bastante dentro do protótipo Alfa. A gente sabe que o protótipo, ele é uma demanda de ordem pública, e dentro da ordem pública, a gente acha que é só segurança pública, né, Major? Mas não, tem saúde, tem o social, e é por isso que essa questão da saúde mental está dentro das câmaras técnicas que têm trabalhado aí nos 5 municípios que o piloto tem atendido aqui na região, né? Isso, obrigado pelo convite. A Polícia Militar está trabalhando em 5 municípios a questão do protótipo Alfa, que seria Lages, Curitibanos, Urubici, Bom Jardim e São Joaquim. Nós estamos na fase agora das câmaras técnicas, onde estão sendo feitas já algumas propostas de ações para que a gente possa melhorar os índices de criminalidade, né, como um todo, e reduzir esses índices. E a Polícia Militar tem trabalhado essa questão em São Joaquim, especificamente. Nós temos muitos municípios aqui da Serra Catarinense que, infelizmente, temos muitos casos de suicídio. De fato, a senhora estava falando, né, da questão do primeiro sinal, que é a mudança de comportamento. E eu estava falando já o mês passado, foi o Agosto Lilás, a gente falando que a mulher que começa a mudar o comportamento também, né, não ir em tal local, tal, isso pode ser ali já um indício de que ela está sofrendo algum tipo de violência, seja psicológica, seja física. E eu vejo que é o X da questão, né? Todos que estão acompanhando aí tem que ficar com, acho que é a principal mensagem, que seria essa, mudança de comportamento. Então, não só os familiares identificarem, mas amigos próximos, né? Colegas de trabalho, por que não? E, claro, em caso de criança, e o pessoal das escolas também. E o protótipo Alfa veio nesse sentido, né? No sentido de buscar a integração entre todas as entidades que trabalham N fatores, às vezes não relacionados à segurança, como a Lise dizia, mas relacionada à ordem pública, que é tranquilidade pública, salubridade pública, mas principalmente ordem pública é trabalhar o pré. A gente fala, quando chega na parte da segurança pública, daí já é com os órgãos de segurança pública, já não tem muito o que conversar, a gente vai dar uma resposta para resolver aquele problema. Então, o protótipo Alfa está bem legal nesse sentido, que já está integrando várias entidades, e a gente se conversando, a gente consegue, com o diretor de colégio, daqui a pouco receber essa demanda de um aluno que está estranho, está apresentando um comportamento estranho, diferente ali na escola, de uma adolescente que pode ter sofrido algum tipo de violência, ou o caso de bullying em si, e até mesmo pessoas que não estão legais, né, estão com esses pensamentos ruins aí, precisando conversar. Então, bem legal. A Polícia Militar, há algum tempo, ela já mudou um pouco o seu papel, né? Ela já não está mais tão preocupada, está preocupada, claro, porque é o seu papel fim, em atender já lá a ocorrência, quando já aconteceu o problema. Mas mudou um pouco a sua forma de pensar,
atuando mais na prevenção, é isso, né? E o protótipo e outros programas também que vocês têm desenvolvido têm trabalhado muito isso. Não queremos atender lá no problema, nós queremos que o problema nem aconteça, é mais ou menos isso que vocês têm pensado. Nem aconteça. O plano de comando 360 do atual comandante-geral, Coronel Pelosato, ele traz essa mudança no olhar da PM de uma forma escrita, né? Até antes mesmo já tinha começado alguma mudança para prevenção, para algumas ações que são preventivas de, por exemplo, 2017, rede de vizinhos, coisas já preventivas, mas ele traz um comprometimento com essa questão de olhar ordem pública e principalmente olhar o pré, né? O antes do problema acontecer de fato. Então, por isso que o protótipo Alfa vem nesse sentido, né, de trabalhar essa parceria, e a polícia daí de fato se comprometeu a olhar a ordem pública. Então a gente brinca, né, que temos feito algumas palestras explicando o novo plano de comando, do comando geral, e a gente brinca, olha pessoal, vocês vão achar estranho, mas se achou um buraco na rua que está atrapalhando o trânsito, pode causar um acidente, você tem que ligar 190. Né? Se achou um local que está pichado, que está ali com aquela luz apagada à noite, né? Está um local ermo, liga 190. A PM, ela não vai ir lá trocar aquela lâmpada, mas a PM, como questão de ordem pública e querendo resolver essa questão de segurança, que vai virar um posterior problema de segurança, a PM vai encaminhar para o órgão correto. Vai direcionar. A gente fala, o buraco na rua, não, nós temos que encaminhar uma guarnição para, de fato, ir ao local, avaliar se aquilo pode trazer um acidente, pode acontecer um acidente logo em seguida, para a gente demarcar, tentar ali deixar identificado aquele local, mas em seguida avisar já também o órgão responsável e cobrar, né, que haja essa questão, senão vai ter um problema de segurança pública posteriormente. É isso aí. E dentro do protótipo Alfa, o que é bacana também é que as pessoas da sociedade vêm junto, se responsabilizando por toda essa questão de ordem pública. Você estava aqui me contando antes também que nessa questão de saúde mental, claro, você está aqui como uma profissional da Secretaria de Saúde de Lages, mas você também atua em alguns outros municípios da região. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, vamos trazer um pouco de dados e um pouco do cenário da região nessa questão de saúde mental. A gente sabe que é um problema, a gente não pode fechar os olhos, e a gente precisa achar uma forma de resolver, né? As pessoas, elas ficam um pouco mais deprimidas, a gente tem um inverno rigoroso, é longo, e isso também contribui para que as pessoas fiquem mais deprimidas. O que acontece e de que jeito que a gente pode ajudar, nós, enquanto sociedade, para ajudar os outros a saírem dessa depressão e a não chegarem ao ponto de repente, cometerem um suicídio? Liz, então, a gente tem na Serra, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, o qual eu coordeno esse grupo condutor, onde a gente tem alguns representantes de vários municípios aqui da Serra, onde a gente faz reuniões mensais, e essas reuniões é muito para fim de organização, de planejamento, de atividades voltado aos cuidados em saúde mental, né? Então, a gente procura fazer capacitações, reuniões, seminários para abordar esse tema, né, com a comunidade, com a rede, né, não só a rede de saúde, mas priorizando o profissional de saúde, porque o profissional de saúde precisa estar capacitado para poder atender essa demanda, né? Então, aqui na Serra Catarinense, nós temos um baixo número de CAPs, que é esse Centro de Atenção Psicossocial, que é o local de referência que vai estar atendendo essas demandas de saúde mental. Então, a gente só tem CAPs em Lages e São Joaquim. Nos demais municípios, essas demandas de saúde mental, elas vão ser atendidas na atenção primária, que é na unidade de saúde, no postinho de saúde lá do seu bairro. E aí não vai ter o profissional especialista, ou vai? Não vai ter ali naquele espaço o profissional especialista, mas o profissional da atenção primária, o médico clínico geral, né, o médico de saúde da família, ele vai ter todas as condições de fazer essa primeira avaliação, e se ele identificar que não seja uma situação que ele vai conseguir resolver
enquanto atenção primária, ele pode estar encaminhando para um especialista, né? Então, aqui em Lages, a gente tem os especialistas de psiquiatria dentro da policlínica municipal, os outros municípios, às vezes, encaminham através do consórcio, né, aqui da região, para que essa pessoa tenha um atendimento especializado em saúde mental. Né? Quando fala em atendimento especializado, é passar pelo médico psiquiatra para ver se essa pessoa precisa de medicação, ter um atendimento psicológico para que ela possa conversar abertamente sobre o que o aflige, porque a gente sabe, às vezes a gente não se abre com a família ou com um amigo, mas a gente consegue se abrir com uma pessoa que talvez não é tanto não é nosso ente querido, vamos supor assim, né? A gente consegue conversar melhor. Então assim, em alguns casos, né, o médico é o único profissional que vai avaliar de forma adequada se essa pessoa vai precisar de medicação, né? Em alguns casos a medicação se faz necessária, né? Mas o atendimento psicológico, e a gente fala também de atendimento multidisciplinar, né? Então, dentro dos CAPs, a gente tem esse atendimento multidisciplinar, onde esse sujeito vai ser avaliado de várias formas, né? Pensando de que forma a gente vai atuar com atendimento individual, atendimento em grupo, para que essa pessoa possa, né, melhorar e voltar à sua rotina, voltar à sua vida normal, né? Alguns casos, os casos graves são os casos que são encaminhados para os CAPs, né? Mas se o médico, o psiquiatra, identifica que essa pessoa precisa da medicação e de uma psicoterapia, o médico mesmo pode estar fazendo esse encaminhamento também. Né? A pessoa não tá muito legal, às vezes ela não se sente confiante de falar abertamente com um amigo do serviço, com um familiar, ela pode procurar a ajuda de um psicólogo, né? A qualquer momento. Então, o psicólogo é esse profissional que vai fazer essa escuta, né? Que vai poder fazer esse direcionamento e vai poder auxiliar, né, a pessoa a lidar com essa situação. E essa pessoa, esse serviço do psicólogo, ele está disponível pelo SUS? A partir do momento que ele procura pelo CAPS? Ou pela rede, pela unidade de saúde? Ele pode procurar diretamente na unidade de saúde, né? E através da unidade de saúde, o médico vai fazer a solicitação da psicoterapia e vai estar inserindo essa pessoa, então, no CISREG, né? Que todas as vagas do SUS hoje são através da regulação. E essa pessoa vai estar sendo encaminhada para atendimento psicológico pelo SUS. Entendi. Tá? Tem algum estudo que diz o porquê aqui as pessoas se sentem mais deprimidas, o que leva a gente ter esse alto índice? E existe um parâmetro de como foi ano passado, se aumentou o índice, se diminuiu o índice, o que acontece? Não tem nada específico aqui da região, né? Mas existem estudos nacionais e até internacionais, né? De que realmente essas regiões um pouco mais frias, né? Onde temos aquele tempo mais nublado, mais fechado, né? Faz com que a pessoa às vezes fique mais deprimida e isso pode realmente interferir, né? A pessoa entrar num quadro depressivo, né? Então, quando a gente fala de suicídio, a gente tem que falar de depressão, né? Então, as pessoas que cometem o suicídio, na grande maioria das vezes, 99% dos casos, ela tinha um transtorno mental que não tinha sido avaliado, que não tinha sido tratado, né? Então, a gente precisa cuidar desse transtorno mental para evitar que essa pessoa possa pensar, né? E, infelizmente, em alguns casos, até cometer esse suicídio, né? E quando ocorre esse suicídio, todas as pessoas que estão em volta, elas precisam de atenção, de cuidado, né? Porque tu perder um ente querido sempre é muito sofrido, mas se tu perde um ente querido através, né, do suicídio, dessa violência autoprovocada, então as pessoas entram num sofrimento grande, quem estava à volta dessa pessoa, né? Então essas pessoas também precisam de um cuidado bem específico de saúde mental. Olha aí, ó, né? Bacana. Não é só quem estava passando pelo problema, porque aí depois desencadeia em todo mundo que convive ali naquele... Isso, existe muito a cobrança, né? Meu Deus, como que ele fez isso? Eu não vi que ele estava ruim, né? Como que eu não percebi? A família se culpa depois de que ocorre esse fato. Então, essa família vai precisar de um suporte muito grande de atenção e de cuidado, né? Porque existem estudos, inclusive, de que tem uma maior probabilidade de vir a acontecer outros suicídios na própria rede
daquela pessoa que cometeu, né? Então a gente precisa, a gente não vai conseguir reverter o que já aconteceu, mas a gente vai ter que cuidar de quem ficou para evitar que possa ocorrer, né? Outras tentativas. Dentro do protótipo alfa, o que se espera também é estudar políticas públicas e ao final do estudo todo, de toda essa análise, lá em fevereiro, quando entrega-se os resultados finais, porque resultados o protótipo já vem entregando, tem políticas públicas disponibilizadas para as pessoas. Políticas que já existem, mas que às vezes as pessoas não conhecem ou que podem sofrer melhorias, né, Major? Isso, uma das principais motivações aí do protótipo alfa seria justamente isso, fazer a análise dos índices, né, de violência e dos fatores associados à violência, então nesses 5 primeiros municípios agora, para que ao final a gente possa propor, né, ao governo em si, a todos, a melhoria de algumas políticas públicas ou a criação de novas. Realmente já tem uma gama de políticas públicas, eu não tenho um número exato, né, mas é bastante, né? mas já existentes, né? Então já foram mapeadas várias políticas públicas pelo protótipo alfa e a gente percebe que às vezes a sociedade não sabe, né? Foi uma das primeiras conversas que nós tivemos dentro do protótipo, foi justamente isso. Às vezes a sociedade não sabe que está posta aquela situação para que ela possa se utilizar. Tem gente que não sabe nem como fazer uma denúncia, às vezes, sobre um crime que está acontecendo. A gente percebeu isso, que primeira coisa é deixar bem claro todos os telefones de contato, deixar bem claro quem ela pode procurar, todos os serviços que o Estado coloca à disposição. E de fato tem muitos serviços à disposição que, por não serem conhecidos, acabam não sendo usados e a sociedade diz, não estão nos atendendo aqui, né? Então acho que seria o primeiro problema já visto. A questão que a gente está conversando hoje do suicídio em si, da necessidade da prevenção, a gente tem o 190, né, como uma porta de atendimento, né, pela polícia. Então a polícia recebeu ali a denúncia de que a pessoa está tentando se matar, daí já é um outro momento, né, já é um momento ali de que ela já está tentando praticar aquele ato. Então a gente trabalha praticamente dentro da PM com 3 momentos, né? A provável denúncia de que a pessoa não está legal, né? De que poderia vir a se matar. Em alguns momentos ela pode procurar ajuda ligando. Exatamente. Então na central de emergência temos muitos casos de pessoas que ligam, não estou bem, quero me matar, e realmente nosso pessoal ali presta esse primeiro atendimento de conversa. Muitas vezes é uma conversa, né? Uma escuta. Então, uma escuta, principalmente uma escuta para saber ali qual que seria o problema, tentar um convencimento para que ela... Fazer um encaminhamento ideal, né? Isso, e depois de conversar e tirar a ideia já imediata disso, fazer um encaminhamento posterior. O segundo momento já seria aquela denúncia de que a pessoa está tentando o suicídio. Que eu imagino que muitas vezes venha da comunidade. Olha, eu estou passando por aqui. Exato. E eu estou vendo que alguém está em risco. Exato. Nesse segundo, são casos um pouco mais raros, mas existem. Nós vemos, a pessoa está numa ponte ameaçando se jogar, tal. Tem essa ação nossa. E no terceiro momento, infelizmente, já é pro atendimento da pessoa que conseguiu cometer o suicídio, para os encaminhamentos posteriores, junto à polícia científica, tal, e toda essa análise. E digo que tem um momento também da sociedade e um momento voltado ao olhar para dentro da PM. Eu ia perguntar. Porque... O nosso pessoal é um público um pouco mais de risco, por assim dizer. Não estou falando com base em estudos, né? Mas é um público um pouco mais de risco porque nós temos à disposição um armamento. Então, e vocês lidam com a dificuldade o dia inteiro. Exatamente. Né? O policial, eu imagino que ele acorda de manhã e pensa, o que eu vou encontrar na minha rotina hoje? Dificilmente vai ser algo bom, né? Sempre é um problema que vocês vão resolver. Exatamente. São situações de estresse, situações, às vezes, envolvendo crianças que pesam muito, né, na atuação do policial. Então, a PM percebeu ao longo do tempo que precisa ter alguém disponível para tratar e trabalhar
com a mentalidade do policial. Então, claro, normalmente quando nós temos ocorrência envolvendo óbito, que o policial participou, ele já tem um encaminhamento para o psicólogo. Atualmente aqui no 6º Batalhão temos um psicólogo vinculado ao comando regional, que ele dá um atendimento para os nossos policiais aqui da Serra Catarinense. E, claro, daí a gente também conta com os outros policiais para que nos alertem. Então tem a mesma questão social em si do cidadão, né? E claro, o policial é um cidadão, mas nós temos a questão interna dos amigos que precisam identificar, precisam chegar ao comandante para que a gente dê o encaminhamento. E a gente vê uma certa dificuldade, né? Os policiais não querem, como a senhora dizia, né? A gente trata todo o corpo, mas quando fala de tratar da mente, as pessoas olham de uma forma diferente e o policial muito mais. Então ele se sente mal e está dizendo que não, que ele não aguenta. Ele quer ser forte. A gente quer ser Exato. forte, né? Exato. E ele normalmente precisa ser para a ação dele nas ruas, mas ele não sabe daí também aquele limite, tá? E quando que deu o meu limite? Quando que eu já não consigo mais, estou ficando doente por causa disso, né? Quando que eu preciso de tratamento? Então esse mês, a gente, além de fazer essa prevenção, essa atuação toda para o público externo, a gente também tem trabalhos para o nosso público interno. E a gente, né, faz algumas ações, algumas palestras dentro do quartel, buscando tornar algo normal para o policial, né? Você não está legal, o primeiro colega de viatura é quem vai notar essa mudança de comportamento, essas reclamações veladas ou não, e trazer para o comandante. É um bem que ele vai estar fazendo para o colega dele, para que a gente possa dar um encaminhamento e daí sim buscar um tratamento adequado. Bacana. E de que forma que a gente pode, Janaína, atuar em sociedade desenvolvendo uma forma de solucionar esse problema? Quando eu falo, né, vamos lá conversar com a polícia, vamos conversar com a área social, vamos conversar com a área de saúde, vamos reunir todas essas pessoas, assim, e tentar ver o que a gente pode fazer, o porquê que essas questões têm acontecido, como que a gente pode ter um olhar diferenciado, como vocês têm trabalhado, vocês que estão atuando mais à frente, né? O que vocês percebem que as pessoas, quando procuram vocês, reclamam mais, assim, qual que é o ponto-chave? Na minha percepção, o que a gente precisa levar é informação às pessoas. Né? Falta muito, o Major já falou isso, né? Falta muita informação, né? Como eu falei, ainda é um tabu falar de saúde mental, né? Então a gente precisa desmistificar esse cuidado de saúde mental, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente não tem que pensar no louco, né? As pessoas pensam no louco, aquele que está fora de controle, enfim, né? Então a gente tem que falar no bem-estar realmente mental da pessoa, né? E a gente precisa realmente, no meu entendimento, levar informação, né? Porque a partir do momento que tu leva informação, as pessoas começam a se dar conta de que elas também têm uma mente, que lá de vez em quando pode ser que não esteja legal, né? E de que forma eu vou me perceber e de que forma eu vou pedir ajuda, sim, que não é errado pedir ajuda se eu estiver necessitando, né? Então a gente precisa levar essa informação para todos os públicos, né? Então a gente pode ter uma depressão grave, por exemplo, no idoso. A gente pode ter na criança, a gente pode ter no adolescente. Então é durante toda a vida da pessoa que a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente falou aqui de mudança de comportamento. Eu queria que você exemplificasse também pra gente sentimentos. Que tipo de sentimentos que a gente pode identificar na gente e que podem também ser sinais de que nós estamos com algum problema de saúde mental? Porque assim, às vezes a gente está um pouquinho mais ansioso, às vezes a gente está se sentindo um pouco mais triste. São sentimentos naturais durante o nosso dia. Às vezes a gente está com algum problema, né? No trabalho, na vida pessoal. E é natural que em algum momento da nossa vida a gente não esteja bem. Isso. E tá tudo bem, né? Nós não precisamos ser super felizes o tempo inteiro. Mas
Quando isso fica, acredito, que mais frequente, aí é opa, eu estou me sentindo triste demais. Eu estou sem vontade de fazer as coisas o tempo inteiro. Eu perdi a vontade de viver, né? Como que a gente identifica? Até porque a depressão tem várias faces, né? Isso. Então, assim, até tem uma definição da Organização Mundial da Saúde que fala sobre saúde mental, né? Onde diz que a gente não precisa ter a saúde mental plena, aquele mar de rosas, né? Eu sempre brinco quando a gente fala sobre saúde mental, a saúde mental da gente não é um mar de rosas e não tá bem sempre, 24 horas por dia, 7 dias na semana, isso é utopia, né? Então, é normal da vida de todo mundo ter momentos que tu tá mais feliz, momentos que tu tá mais triste, preocupado, irritado, nervoso, com medo, né? Então, a saúde mental da gente é um alto e baixo. A partir do momento que isso esteja interferindo negativamente na tua vida, fica um sinal de alerta, né, para buscar ajuda. E às vezes a pessoa não se percebe, e quem vai perceber é o outro, né? Então às vezes a pessoa tá tão mexida com as coisas que estão acontecendo que ela não se percebe, né? De que aquilo está interferindo negativamente. E né? às vezes, mesmo de uma forma subconsciente, ela esconde aquele sentimento, porque ela não quer sentir aquilo. Então, eu vou guardar numa caixinha porque eu não quero sentir isso e vou fazer de conta que eu sou feliz. Isso, eu sou forte, né? Aí, assim, essa faz de conta que eu sou feliz. As redes sociais têm piorado muito essa situação. Muito, né? A gente tem dificuldade do não, ninguém vai colocar uma foto na rede social do jeito que tu acorda da cama, né? Descabelado, sem um batom, né? E as pessoas acham que a vida do outro é uma maravilha, sempre, né? Ai, por que a minha não é sempre uma maravilha, né? Então, existem as comparações e isso, às vezes, acaba, né, interferindo também. Então, a gente realmente precisa, né, desmistificar isso, ter esse cuidado, de que a gente tenha que identificar, né, alguns sinais e de que a gente peça ajuda, né? Esse é o maior propósito, inclusive, do Setembro Amarelo, né? As pessoas têm que pedir ajuda. E quando o Major falou, né, da escuta, o quanto a escuta é importante, né? Ai, Janaína, mas eu não sou psicóloga, e se chega o meu colega de serviço para mim e começa a falar um monte de problema, eu não vou saber o que fazer, o que eu faço, né? Gente, nem o psicólogo tem uma varinha de condão que faz plim e resolve a vida da pessoa, né? Às vezes, um simples escutar acolhedor, uma escuta qualificada, que a gente diz uma escuta, né? Acolher de verdade, né? Sem preconceito, sem julgamento, né? Já ajuda. Né? Porque a pessoa, na psicologia a gente fala muito que o falar é terapêutico. A partir do momento que você fala e você escuta o que você está falando, já vai assimilando algumas coisas e organizando algumas coisas internamente. Então, às vezes, eu vou falar para ti do meu sofrimento, né? Isso já vai me organizando e você mesmo vai se resolvendo. Isso, já vou me sentir acolhida. Também, bacana, né? Isso, olha. Então, escutar é muito importante. Então, a pessoa que está junto, ela não precisa resolver a vida da outra pessoa, mas ela se colocar à disposição. Fulano, eu tô aqui do teu lado, tu quer que eu te ajude em alguma coisa? Isso às vezes já é um gesto simples, mas que vai fazer toda a diferença. Que bacana, que conversa legal. Olha só, né? A gente falou tanto de escuta e essa conversa já foi muito legal, porque a gente teve um dia super corrido, agora a gente parou um pouquinho aqui, conversou, já deu aquela desacelerada. Eu vou pedir então pra gente encerrar, que a gente deixe para quem está nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no Spotify, uma mensagem de esperança, de prevenção, uma mensagem de melhoria de saúde mental. Eu vou fazer uma provocação para quem está nos assistindo. Pode ser? Pode. O que você fez durante o seu dia para cuidar da sua saúde mental? Vamos repensar lá, ó. Que suspiro, hein, né? Então, assim, a gente fala do outro, mas a gente tem que falar da gente também. Pensar na gente também. E quando eu falo de cuidar da saúde mental, eu não falo de coisa mirabolante. Eu quero viajar. Nem sempre eu vou ter condições, dinheiro, e enfim, para poder viajar. Às vezes, a saúde mental vem de coisas pequenas,
coisas que nos tragam prazer, que nos tragam bem-estar. Então, e essa regra é diferente para cada pessoa. Não existe uma regra única que diga, faça tal coisa e você terá saúde mental, né? Porque isso é muito particular, as pessoas são muito individuais, né? Então, para uma pessoa pode ser passear com o seu cachorrinho, para outra pode ser levar o filho para brincar no parquinho, para outra é fazer uma comida, né? Eu adoro cozinhar, é uma coisa que me traz bem-estar. Então, a receita é individual para cada pessoa. Parar né? um tempinho para se E dedicar a si mesmo. Isso, um banho demorado, né? Aquele banho bem demorado no final do dia que tu foi um caos, né? Então, assim, eu tenho que tirar meia horinha do meu dia para cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, né? Não importa o que vai ser, né? Mas aquele momento que seja dedicado a você. A partir do momento que a gente começa a se olhar, a se perceber, a gente também vai saber identificar quando a gente precisa de ajuda, né? Então fica uma mensagem aí, quem está nos assistindo, né? Uma provocação. O que você fez para cuidar da sua saúde mental hoje? Bacana, Janaína, adorei te receber por aqui. Você fala tão calma que chega a deixar a gente calma. É muito bom conversar contigo. Uma mensagem, então, sei que o protótipo tá iniciando, né? Tem pouco mais aí de 6 meses, tem já resultados muito bons, o trabalho é longo ainda, mas tenho certeza que vai colher bons frutos. Sim, também agradeço o convite. Da parte da Polícia Militar, primeira questão que tem que ficar importante e destacada precisou da Polícia Militar, ligue 190. Também baixe nosso aplicativo PMSC Cidadão, é algo que a gente tem batido nessa tecla, que é uma das ferramentas que eu falei, às vezes a pessoa não sabe que tem à disposição, é uma ferramenta para denunciar, então, crimes, mas precisou ali estar naquela angústia, ligue 190, a gente vai dar o encaminhamento necessário. E da parte do protótipo alfa, com certeza, eu vejo que agora nós estamos já no momento de, como eu disse, trazer alguns novos projetos para a realidade de cada município. Então isso que é o legal, então não saiu uma receita de bolo, né? Não, vai ser assim, não. Cada entidade que integra aquele município, aquele conselho do município e as câmaras técnicas agora, tá ali falando um pouquinho do que é o problema daquela cidade. Então isso já é muito legal, a integração, e dali com certeza virão ações voltadas a resolver aquele problema daquela cidade. Melhorias virão com certeza. E da parte do protótipo alfa é isso, a gente está trabalhando tanto a parte de prevenção, então já todos os meses, e a ideia é diminuir todos os índices de violência no geral. Então, claro, e também se cuide, né? A gente, né, realmente o que a senhora repassou é importantíssimo. A pessoa, às vezes, eu acho que é desligar o celular um pouquinho também. Funciona, né, para dar uma desestressada. E contem sempre com a Polícia Militar. É isso, gente. Conversa boa, projetos bons, isso vai fazer a diferença e a gente vai viver numa sociedade melhor. A gente sonha com isso e a gente está trabalhando para isso. Isso que é o mais importante. A gente está realmente fazendo a coisa acontecer com todo mundo junto, uma sociedade bastante bacana, cheia de voluntários dentro das nossas câmaras técnicas, fazendo muita coisa legal. E a gente vai contando aqui pelo AlphaCast, também nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Polícia Militar, da FACISC, no Spotify do AlphaCast e também no nosso canal do YouTube. Você acompanha tudo por lá. Muito obrigado pela sua companhia por aqui. Tchau e até o próximo episódio.